Cada médium tem sua entidade. Como as entidades sabem em que médium incorporar? Poderia explicar? Sim, posso explicar. Também uma resposta muito longa, embora a pergunta seja curta. Vamos voltar aqui para a pergunta. Cada médium tem sua entidade. Como as entidades sabem que médium incorporar? Poderia explicar? Posso. Só que eu vou explicar essa questão de acordo com a visão que me foi passada pelas próprias entidades do terreiro. Pelas entidades dos meus mais velhos, entendeu? Porque eu sou um curioso desde criança, então eu pergunto muito, eu quero entender. Eu estudei muitas religiões, cheguei a participar para entender melhor. E então, assim, eu queria entender todo esse submundo aí. Submundo, entenda-se do lado espiritual das religiões afro-brasileiras. Então, nos próprios terreiros que eu participei, eu fazia muitas perguntas para as entidades. Eu era o xarope que ficava enchendo o saco das entidades. Mas como elas sabiam que um dia eu estaria aqui falando para muitas pessoas interessadas em abrir, né, a reflexão, a mente, então elas me ensinaram muitas coisas. A pergunta foi se cada médium tem sua entidade, né? Há uma pregação, deixa eu explicar melhor. No Brasil existem inúmeras vertentes da mesma coisa. Por exemplo, a Umbanda tem mais de 30 vertentes. Mais de 30. A Quimbanda agora que está aparecendo de uns anos para cá na internet, também está dando voz a várias vertentes, né? Correntes, né? Linhas, como alguns falam. E, no mínimo, mais de 10 vertentes de Quimbanda temos no Brasil hoje, já assim, auto-intituladas ou intituladas. O que acontece? Na parte dessa Umbanda mais cristã kardecista, eles vão dizer que cada um já nasce com as suas entidades lhe amparando. Então, como eles fazem? Eles tomam como base o kardecismo, né? Lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas umbandas cristãs kardecistas, eles vão dizer o seguinte: temos mentores espirituais, antes da gente nascer, a gente escolhe como quer vir, em que situação, em que função, e esses mentores já nos acompanham antes mesmo da gente nascer. Muito antes até mesmo da gente se tornar um feto. Então, na visão da Umbanda cristã kardecista, se pensa assim: essas entidades já nos acompanham de berço, inclusive antes de nós sermos fecundados. E aí o terreiro vai apenas dar espaço, vai potencializar a mediunidade daquela pessoa, e aí, então, faz a promoção dessa conexão para a incorporação. Então, na visão cristã kardecista, eu estou separando em duas bases de visão. Então, assim, na visão deles, nós já viemos com essas entidades de berço, inclusive antes de ser fecundado. Já na nossa visão, aqui gaúcha, com base orixaísta, né, nessa base Umbanda e Quimbanda, nessa base que vem da região de Angola, na África, e que depois aqui no Brasil ela se mistura, inclusive, com os próprios indígenas, existe isso, né? Então a nossa visão já é diferente, tá, gente? A nossa visão é assim: todos somos médiuns em potencial. No entanto, essa mediunidade ela deve ser despertada. Ela tem que ser despertada. Então eu diria assim, não é para todos a questão da incorporação. Todos, de alguma maneira, podem passar por um processo, no entanto, poucos vão ter essa capacidade da incorporação. Se vocês verem vídeos aí no YouTube e outras redes sociais lá da África, inclusive dos orixás, inquices, voduns e tudo isso, vocês vão ver que numa aldeia muito grande, no festival, por exemplo, de Xangô, é escolhido um cidadão para que Xangô ocupe e se incorpore naquela pessoa. Não é todo mundo, entendeu?
De certa forma, saindo dessa questão e vindo aqui para hoje, né? O que a gente tem? A gente tem no nosso entendimento o seguinte: a pessoa entra no terreiro, vai fazer seu amacio. O amacio ele serve para direcionar essa antena que capta esse sinal, né? Vamos dizer assim, do lado de lá, do lado espiritual, né? Então a gente direciona essa antena e sintoniza ela para que essa comunicação, essa incorporação, ela seja para aquela linha de trabalho ligada a Umbanda e Quimbanda. Então, assim, aquela categoria espiritual. No nosso entendimento também há a seguinte questão: pode sim que uma pessoa, por questão até mesmo de herança familiar, ela já vem acompanhada de alguma entidade que lá atrás, por algum motivo, se aproximou dessa pessoa e não conseguiu incorporar, né? Então, essa pessoa tem aquela chama de ir até um terreiro e acaba que essa entidade que já o acompanhava, por uma questão de familiar, de já ter algum contato com terreiros, tudo isso. Então, o terreiro vai promover essa aproximação e incorporação. Mas a base da coisa é a seguinte: o terreiro possui ali um guia-chefe que forma ali uma nova egrégora, constitui a partir da abertura desse terreiro uma nova egrégora, e junto com esse guia-chefe teremos inúmeras entidades espirituais que estão com ele. Inclusive espíritos que estão em processo de formação e que posteriormente precisarão de um médium para se manifestar como entidades são, né? E aí, assim, tá enrolado pra caramba, mas só para explicar melhor. Então, assim, o médium se apresenta como um veículo, como um aparelho, e aí essas entidades que já estão lá no terreiro vão fazer uma espécie de provação, de teste, para ver qual que se adequa mais a esse médium. Então, por isso que é muito normal no começo do desenvolvimento mediúnico a pessoa passar por mais de uma entidade. Então, assim, na primeira tentativa de incorporação, vem uma entidade com certos trejeitos. Já na segunda, vem outra. Na terceira, vem outra. E assim por diante. Isso, para o médium iniciante, nas primeiras incorporações, é bem claro e bem nítido, né? E acaba que fica uma como guia de frente, né? Ali foi feito como um teste, né? Como quem consegue, como se fosse dançar juntos, quem consegue, né? Ter aquele sincronismo junto. E pela lei das afinidades, pela lei das afinidades vibratórias, essas entidades vão acabar ficando ou não ali com o médium. Mas é assim, se cada médium tem sua entidade, eu diria que para cada médium tem no mínimo uma entidade. Vai ter, né? Para quem participar de um terreiro. Pode acontecer, inclusive, o seguinte, que é um caso mais raro, de uma pessoa estar num terreiro, ajudar em tudo no terreiro, estar ali junto, e por várias questões, inclusive físicas, né, biológicas, físicas, essa pessoa acabar não podendo incorporar, né? Como os outros, mas a ele ser designado uma entidade, muito comum nos terreiros. Então, o cara nunca incorporou, mas a ele foi designado uma entidade em que ele entenda-se juntamente com o seu sacerdote, ele cuida, né? Cuida, entenda-se, tem essa ligação, promove essa aproximação, e ambos se ajudam, se apoiam, né? Aí isso é um outro tema bem complicado para explicar.